É uma casa bonita convosco. Portanto, bem-vindos aqui, cumprimentar a mesa, desejo a todos um bom serão e sejam sempre bem-vindos a esta vossa casa. Muito obrigado. Bom, então, boa tarde a todos. Eu não tenho noção se isto se está a ouvir, porque está? Ok, faz aqui um efeito qualquer sonoro. Vamos ter uma conversa sobre a literatura lusófona e a sua tradução pelo mundo, para diversas línguas. O Ricardo já apresentou os nossos convidados, mas se calhar valeria a pena, para quem não conhece, especificar um pouco mais algumas vertentes dos seus respectivos trabalhos que têm que ver com esta questão da tradução e, em particular, da tradução de literatura em língua portuguesa. No caso do professor Frederick J. Williams, que é um académico conhecido da área da literatura portuguesa e é também um especialista em Jorge de Sena, e aqui para a parte que nos interessa hoje mais diretamente, é um tradutor de muitas obras, nomeadamente do próprio Jorge de Sena, mas é também o responsável pela edição de vários volumes de uma antologia de poesia em língua portuguesa com autores de vários países e de vários territórios onde se fala o português, inclusive é de Macau. E pronto, e essa é uma das questões que se calhar podemos abordar na nossa conversa. A Patrícia Jean, que é professora, investigadora na área da língua e da literatura portuguesas, tem também feito traduções, nomeadamente fez a tradução do romance Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto, para chinês, e está, disse-me agora que quase a acabar a tradução, quase a acabar a tradução do livro Arte da Música de Jorge de Sena. Portanto, já temos aqui o Jorge de Sena em comum entre dois convidados da mesa. O José Luís Peixoto, para além de ser um dos mais representativos escritores da literatura portuguesa contemporânea, de ter quase uma vintena, ou mesmo, se calhar já vejo nos 20 livros, em vários géneros, já ganhou vários prémios, mas, para além disso, tem também feito algumas incursões pela tradução, e a incursão mais recente, pelo menos pelo que sei, foi apresentada há poucos dias neste festival. É a tradução para português de um livro de poesia do poeta chinês Yi Ma Jia, que esteve aqui também no Rota das Letras, e que tem a particularidade, isso foi falado nessa sessão, mas se calhar podemos retomar alguns pontos aqui, visto que vamos falar de tradução, embora não seja de literatura lusófona, mas aqui é o percurso inverso. Tem a particularidade de ter sido feita a partir do inglês, com uma confrontação com uma série de outras línguas e com alguma ajuda a partir do próprio chinês, digamos assim. Portanto, aqui quase uma Babel de línguas a permitir a criação de um novo livro, de certa forma, desta vez em língua portuguesa. Esta mesa tem como lema dois versos, na verdade, de Jorge de Sena, que são Eu não posso senão ser desta terra em que nasci, e eu resolvi trazer um pouco como mote uma frase do Alberto Manguel, de um livro chamado No Bosque do Espelho, que é sobre a tradução e que é uma forma de contrariar uma ideia do escritor Nabokov, que achava que, ou que pelo menos diz isso a dada altura da sua obra mais diarística, achava que a tradução era uma coisa que devia ser feita de uma forma quase literal, ou seja, que o objetivo de traduzirmos uma coisa de uma língua para outra era simplesmente dar ao leitor dessa outra língua, portanto da língua de chegada, a ideia exata do que é que lá estava em palavras na língua de origem. E o Manguel discorda absolutamente disso, como suponho que a maior parte dos tradutores, e diz uma coisa que me parece interessante e que se calhar pode ser um bom mote para esta conversa, que é assim: mas a verdade é, como qualquer tradutor descobre, mal começa a primeira página, que a fênix imaginada numa língua não passa de uma galinha de capoeira noutra, e que, para investir essa ave doméstica da majestade dessa outra nascida das próprias cinzas, outra língua pode requerer a presença de uma criatura diferente, arrebatada a bestiários que possuem as suas próprias noções de estranheza. Em inglês, por exemplo, a palavra phoenix ainda conserva um tom selvagem e evocativo. Em espanhol, ave fênix pertence a uma retórica retumbante herdada do século XVII. Se calhar vamos começar pela
vamos tentar ter alguma ideia, não sei se isso é possível a partir dos convidados que aqui estão, mas vamos tentar ter uma ideia de qual é a recepção que hoje há para a tradução de autores de língua portuguesa no estrangeiro. Quando falo de recepção, falo de interesse por parte das editoras, porque os livros precisam de editoras que os publiquem e que os façam chegar aos leitores, mas também de algumas instituições que podem passar por universidades, por outro tipo de instituições culturais ou até políticas ligadas às línguas. Qual é o interesse que hoje a literatura em língua portuguesa desperta no mundo, ou pelo menos no mundo onde cada um de vocês vive e que conhece mais de perto? Se calhar começava pelo professor Frederick Williams. Para falar a verdade, nos Estados Unidos, onde eu ensino ou ensinava, não há muito interesse em português. Eu fiz um estudo uma vez, que apresentei no Congresso, acho que foi em 1983, sobre a situação atual da língua portuguesa no mundo. E, nessa época, existiam 13 universidades americanas que tinham cursos em português. Então, não há muito interesse. Existe interesse, por exemplo, nas comunidades portuguesas, as açorianas na Califórnia, ou New Bedford, etc. Mas, fora disso, é muito difícil. Agora, duas coisas aconteceram que tornaram possível ter mais interesse em português. Uma era a bossa nova brasileira, que de repente tomou o mundo todo, e a obra de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, então todo mundo queria conhecer alguma coisa. E a segunda coisa era o florescimento, as independências das nações africanas, porque existe não apenas um interesse pela língua, mas pela raça, porque muitos escravos americanos vieram de áreas africanas portuguesas, né? Mas agora não sei exatamente, perdi o fio da meada. Estava a dizer que não havia muito interesse nos Estados Unidos pelas traduções do Partido Português. Mas agora existem mais universidades que oferecem português, e, aliás, essa foi uma das razões porque eu iniciei esse trabalho, e sempre bilíngue, para que os alunos que estão ainda aprendendo possam saborear e conhecer a língua ou a literatura sem conhecer tão bem o português. Patrícia, no seu caso, traduziu o Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Como é que, num mercado editorial tão gigantesco como o da China, onde se edita tanto, como é que se consegue criar o interesse ou convencer uma editora a publicar um autor de uma língua que não é, que não é assim tão conhecida, não é verdade, porque agora há muito mais gente a aprender português. Mas como é que foi esse processo? Como é que isso foi possível? Em primeiro lugar, graças aos nossos colegas anteriores, porque eles já fizeram muitos trabalhos ou introdução das obras literárias de língua portuguesa, quer no caso de Portugal, quer no caso dos países africanos e no Brasil e do Brasil também. Portanto, no meu caso, quando eu queria publicar a minha tradução de Mia Couto, não foi muito difícil convencer a editora. É uma editora em Taiwan que publica obras em chinês clássico, porque já a tradução já foi feita e Mia Couto já é um autor bastante reconhecido pelo mundo, portanto não foi tão difícil como nós imaginamos. Mas é verdade, se nós compararmos a situação
da literatura de língua portuguesa com a situação da literatura de outras línguas estrangeiras, por exemplo, do inglês ou do francês, etc. É verdade que não há tanto interesse pelas obras de língua portuguesa, mas há cada vez mais jovens que se dedicam à tradução e à divulgação dessas obras literárias. E esse aumento temos visto nas notícias com alguma regularidade que o número de pessoas na China a aprender português é cada vez maior, e sabemos também que em parte isso tem uma motivação económica, que tem muito que ver também com as relações com os países de língua portuguesa, etc. Mas, apesar de tudo, é um número muito grande e é um número crescente. Isso pode vir a permitir que haja mais espaço para traduções de autores em língua portuguesa? Claro, porque em 2014 eu comecei a fazer o meu curso de doutoramento em literatura de língua portuguesa, e uma das maiores razões é exatamente esse interesse crescente dos meus próprios alunos. Eles não só querem aprender uma língua como ferramenta de arranjar emprego, mas também procurar possibilidades de experienciar as culturas diferentes por detrás desta língua. Zé Luís, tu tens livros em não sei quantas línguas, não sei se tu sabes, mas são muitas. Como é que isso, no caso de um escritor que publica numa língua como o português, primeiro, como é que se chega a outras línguas? Ou seja, como é que de repente há interesse de editoras de países estrangeiros em traduzirem o teu livro ou os teus livros para as respectivas línguas? Como é que é esse processo? Bem, muito boa tarde. Para mim, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida e numa conjugação de circunstâncias muito especial. Eu publiquei o meu primeiro livro vai fazer no próximo ano 20 anos, que foi, curiosamente, num período em que Portugal estava com uma autoestima imensa, porque vinha de um final da década de 90, em que todos tínhamos dinheiro e em que tínhamos feito a Expo 98, etc. E isso teve uma certa importância. Mas, depois de ter publicado esse primeiro livro, surgiram até logo ali algumas possibilidades de tradução. Uma delas foi, numa editora do País Basco, uma tradução em castelhano, na altura, por um contacto através do escritor e professor Urbano Tavares Rodrigues, que tinha livros nessa editora. Era uma pequena editora, mas muito ativa e muito interessada, e começou logo a fazer essa tradução. E também uma outra numa pequena editora de Itália, de Roma, que também era muito específica, porque se tratava de um projeto de professores universitários que conheciam muito bem Portugal, visitavam muito Portugal e tudo isso. Portanto, isto para dizer que, quando eu recebi o Prémio Literário José Saramago em 2001, tinha essas duas traduções já a avançar, o que foi uma coisa muito excepcional. Ainda assim, tudo mudou quando ganhei esse Prémio José Saramago, porque em 2001 José Saramago tinha ganho o Prémio Nobel apenas há 3 anos. Ele próprio estava a viver uma euforia em termos dos lugares onde ia, dos sucessivos doutoramentos honoris causa que recebia pelo mundo fora, dos grandes acontecimentos para os quais ele era convidado, o impacto internacional que ele tinha. E, portanto, para mim, ter tido esse prémio e a partir de certa altura as pessoas referirem o nome de José Saramago, imediatamente a seguir a referirem o meu, não é? José Luís Peixoto, que recebeu o prémio José Saramago, teve um impacto enorme e fez com que começasse a ser publicado em vários países. Desculpem, um parênteses. Lembro-me de uma vez estar na Feira do Livro, colocaram na edição portuguesa desse livro, uma cinta muito grande a dizer Prémio José Saramago.
e era até maior o nome do Saramago que o meu nome no livro. E então eu lembro-me de estar na Feira do Livro de Lisboa a dar autógrafos e de chegar um senhor muito zangado e dizer: "Você é que é o José Saramago?" E eu fiquei muito aliviado de não ser, porque ele tinha ali umas coisas para dizer ao José Saramago. Mas isso, pronto, foi muito importante, não é? E depois, claro, umas edições trouxeram outras, não é? É claro que eu, ao longo destes já 20 anos, tive múltiplas experiências de edições estrangeiras, desde editoras absolutamente minúsculas, às vezes com edições de 100 exemplares, livros, edições artesanais mesmo, em que cada livro é feito à mão. Aliás, até já tive mesmo edições de um projeto muito interessante que nasceu, acho que é no México, são as edições cartoneiras, em que se juntam pessoas que fazem livros, o texto é fotocopiado, mas as capas são feitas de cartão e são pintadas à mão, e faz-se na América Latina inteira. Até já tive livros na maior editora do mundo, do grupo Random House, nos Estados Unidos, e tenho livros na Mongólia, e tenho livros, não sei, em lugares completamente inusitados. Só em relação a este assunto, eu estava a ouvir e eu sinto que realmente muitas coisas têm evoluído na difusão dos livros portugueses fora de Portugal. E isso é o fruto também de um trabalho que várias instituições e que várias pessoas têm desenvolvido. Esse desenvolvimento, ou essa evolução, não podemos esperar que ela seja da noite para o dia. Ainda assim, se formos ver o que eram as coisas há 20 anos, é tremendo, as diferenças são enormes. Efetivamente, a academia, as universidades, têm um papel importantíssimo a desenvolver. São, a meu ver, o início, porque é lá que estão as pessoas que podem dar vida aos textos, são as pessoas que podem fazer esse trabalho de realmente traduzir, e isso é a fonte de tudo, porque se os textos não forem traduzidos e não forem bem traduzidos, então eles não poderão ser bem difundidos. Mas depois há um outro aspecto, e nós vemos que no mundo editorial hoje em dia, falando globalmente, existe, não é o próprio comércio do livro e a difusão do livro, ela está cada vez mais entranhada, não é, nas regras do mercado, e para os livros portugueses entrarem nesse mundo, então aí é necessário realmente, como dizia, que haja chamadas de atenção, como estava a falar da Bossa Nova ou de outros aspectos, mas o exemplo de José Saramago é muito elucidativo, porque ganhou o Prémio Nobel, que é um prémio que toda a gente em toda a parte conhece, e hoje, em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, os livros do José Saramago estão disponíveis, tanto quanto é possível exigir, não é, que um autor literário esteja disponível. Ainda assim, há uma história que eu acho curiosa, é uma história empresarial, que eu acho que tem um pouco a ver com isto, que é aquela história que não sei se já escutaram, de um patrão que envia um vendedor para um país qualquer africano vender sapatos. Não sei se já ouviram essa história, e em que ele chega lá e repara que a maioria das pessoas estão descalças, e então ele diz, telefona para o patrão e diz, patrão, isto aqui não é bom lugar para vender sapatos, porque todas as pessoas estão descalças. E o patrão despediu na hora, porque quer dizer, se todas as pessoas estão descalças, então há um enorme potencial para vender sapatos. E eu sinto que, em relação à literatura em português, também existe esse potencial, e acredito que, por exemplo, na China, ou de uma forma mais difícil ainda nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eu, com a minha experiência de livros publicados nos Estados Unidos, percebi que
existe ali uma questão entre o mundo dos leitores justamente com a tradução, ou seja, há muita desconfiança em relação ao texto traduzido e à própria tradução, porque há muito aquela dificuldade insanável de o texto traduzido não ser exatamente o texto original. Mas isso é impossível. O texto traduzido, ele nunca será o texto original. Então nós temos de aceitar esse compromisso. Mas dizia, a China, que tem cada vez mais livrarias com edições internacionais, em que se encontra cada vez mais literatura europeia, em algum momento vai descobrir os autores de língua portuguesa. E isso acontece e tem acontecido noutros lugares. Eu próprio vou fazer este ano 45 anos e, como sabes, os autores e as autoras desta idade em Portugal têm os seus livros com uma difusão que é absolutamente incomparável com a das gerações anteriores. Sim, é verdade. Do ponto de vista de... agora, uma pergunta para os dois tradutores. Do ponto de vista das dificuldades que qualquer tradução apresenta, não só, obviamente, a um nível gramatical, linguístico, mas depois a vários outros níveis que têm a ver com questões culturais, de contexto, da época, etc. O que é que desafios é que a literatura em língua portuguesa vos colocou ou vos coloca quando estão a fazer o trabalho de tradução? Eu vou dizer que Jorge de Sena teve um grande papel em começar o interesse pelo português nos Estados Unidos. Todos os estudantes de pós-graduação que assistiram às aulas dele se tornaram filhos dele. E então eles foram a várias universidades. Por exemplo, quem chefiava os estudos de português na Harvard, Joaquim Coelho, filho dele. David Jackson, em Yale. Eu, na Universidade da Califórnia, e assim por diante. Isso, então, tornou possível mais interesse na língua portuguesa. E com o Prêmio Nobel, então isso já também abriu portas. Mas devo dizer, antes de responder a sua pergunta, que nós, americanos, somos muito, qual é uma palavra delicada? Ignorantes. E só reconhecemos 5 línguas nobres que tenham valor literário. Não tem nada a ver com o número de falantes ou a riqueza da cultura dessa língua. Mas essas línguas são o inglês, o alemão, o francês, né? E aí. Então, se a gente não escreve numa dessas línguas, tem que ser traduzido numa dessas línguas. Então, esse era o problema sempre para o português. Mas deixe-me ler aqui uma coisa que eu aprendi com Jorge de Sena, porque estou seguindo o exemplo dele. Eu explico precisamente aquilo que levantou como questão. Oba. Não estou achando, mas... não, aqui achei. Eu tenho me esforçado para manter-me fiel não só ao conteúdo, mas também à rima e ao ritmo da metrificação do poema original.
Acredito que na combinação destas três partes que se alcança a maior afinidade com o original, mesmo quando alguns aspectos do significado sejam, às vezes, perdidos. Ao escolher este caminho, estou seguindo o conselho do poeta Jorge de Sena, que produziu 3 monumentais volumes de poesia universal em tradução portuguesa, mais um volume cada em tradução de Emily Dickinson, Fernando Pessoa e Constantino Cavafy. Em relação às suas traduções de Emily Dickinson, Sena escreve, e aqui vou citá-lo: no texto português, procurou-se tão exatamente quanto possível dar equivalências métricas e rímicas dos originais, traduzindo-os, além disso, verso a verso. Se um ou outro pormenor teve de ser suprimido em sacrifício ao analitismo de nossa língua, nunca foi feita a interpretação explicativa da ambiguidade existente no texto inglês. Traduzir não é fazer poesia nossa com a poesia dos outros, mas fazer com a nossa língua o que uma Emily Dickinson teria feito e dito se, em português, experimentasse idêntico poema. Não é? Então, essa é a questão que eu sempre tentei fazer. Ok, acho que não temos muito tempo, portanto vou falar diretamente sobre as minhas experiências de traduzir Miyakoto e Jorge de Sena. No caso de Miyakoto, o maior desafio coloca-se mesmo na aprendizagem da arte de fingimento, porque o tradutor tem que ser um fingidor para traduzir um romance de Miyakoto, porque todas as personagens estão a contar histórias e cada um tem a sua própria maneira de falar, tem o seu próprio tom, não é? Portanto, eu tenho que fingir que sou Romão Pinto a dizer palavrões que nunca uso no dia a dia. Tenho que fingir que sou Farida a contar a história tão dolorosa, mas ao mesmo tempo poética, e tenho que tentar o máximo para preservar aquela prosa poética do próprio narrador. Portanto, para traduzir este romance, tenho que tentar equilibrar vários aspectos e vários pormenores. E este é um livro magnífico que enfrenta diretamente a nossa ignorância e os preconceitos dos seres humanos. E somos feitos de preconceitos, e isto destaca-se particularmente na nossa auto-identificação e no reconhecimento em relação ao mundo e às outras culturas. Mas neste livro podemos encontrar uma quebra de fronteiras quase omnipresente em todos os lugares, e para traduzir também tenho que tentar quebrar as minhas próprias fronteiras. E no caso de Jorge de Sena, escolhi a arte de música porque faz parte da minha tese de doutoramento, que tenta procurar uma presença ou representações musicais de modo variado na criação literária e nos textos literários. Agora, este livro é muito peculiar, acho eu. Foi publicado nos anos 60, em 1968, e com esta edição mais recente de 2013 tem 44 poemas, incluindo um poema como prelúdio biográfico do próprio poema e um poema final que serve como uma conclusão, ou pot-pourri como o título, como o próprio título, que é um poema de miscelânea. E os poemas são, em princípios, organizados de forma cronológica, falando de compositores, de 26 compositores ocidentais e uma cantora francesa do século XVI ao século XX. Portanto, é uma viagem muito longa, por séculos. E
Portanto, o livro não é fácil de ler logo no início, porque são poemas extremamente densos e cultos, que não são apenas uma manifestação, uma pura manifestação emocional ao ouvir a música, mas são realmente meditações muito profundas, que têm a ver com a nossa experiência humana, a vivência do próprio ser humano, falando dos temas, grandes temas como a imortalidade, a mortalidade dos seres humanos, o sonho de presença simultânea dos sexos masculino e feminino no mesmo corpo físico, etc. Portanto, eu preciso de fazer muita pesquisa para além do próprio poema. E depois, o livro também me encanta muito pela sua reação química de dois sistemas de signos distintas, de bases distintas, porque a música é invisível, e não funciona como a forma, e não funciona como a nossa linguagem verbal. Mas nestes poemas, por exemplo, metade dos poemas são vindos da música absoluta, e se nós tentamos ler esses poemas musicalmente, encontramos logo muitas estratégias ou técnicas composicionais de música. Por exemplo, fuga, temas e variações, contraponto, etc. E também estratégia composicional de Richard Wagner, etc. E isso provoca muita dificuldade no processo de tradução, porque, por exemplo, Jorge Sena também utilizou proporção dourada e a série de Fibonacci nos seus poemas. Então, é uma questão matemática. Para manter uma naturalidade dos versos em chinês, a gente tem que, de vez em quando, fazer alterações, não é? Modificar as ordens dos versos ou algumas palavras. Mas, quanto à questão, modificação significa que o tradutor pode destruir, até fazer desaparecer uma arquitetura oculta por detrás desses poemas. Portanto, é mesmo um dilema para o tradutor. Portanto, para além das duas línguas envolvidas, ainda há quase que uma porque, terceira linguagem. Exatamente, porque no primeiro lugar há diferenças essenciais entre diferentes línguas, e segundo, há diferenças entre diferentes expressões de artes. Sim. José Luís, eu não sei, imagino que tu não domines as línguas todas para as quais os teus livros foram traduzidos, mas tens algum eco de como é que as tuas traduções foram correndo noutras línguas, que não aquelas que dominas mais e que são mais próximas de nós? Sabes, eu acho que mesmo aquelas que eu domino mais, nunca me arrisco muito a ser juiz das traduções, porque eu sinto que muito má seria a tradução se eu encontrasse lá realmente um erro. Precisava de ser um grande mal-entendido, porque normalmente tinha de ser mesmo uma tradução muito incompetente, porque normalmente a subtileza da tradução, ela depende de... Lá está. Lias aquele texto do Manguel sobre a Fênix. É muito difícil nós termos a consciência de uma língua estrangeira ao ponto de perceber qual é realmente o sabor da palavra Fênix nela, por exemplo. Porque, inclusivamente, é uma palavra que nós dizemos praticamente da mesma maneira. Então temos logo a tendência equivocada de a avaliar a partir da nossa perspectiva. Eu sinto que os tradutores, como autores, a única possibilidade é confiar neles. É a única possibilidade. É a única possibilidade para não morrer de angústia, quero dizer. Há outras.
Mas aquela que dá melhor vida é confiar neles. A que dá mais longevidade. E porque, na verdade, e isto eu não estou a fazer nenhum favor a ninguém, é preciso ser dito, os tradutores, eles são os autores do texto naquela língua. São verdadeiramente os autores do texto naquela língua. E isso não é só positivo, porque isso também é uma responsabilidade. E eu sinto que os tradutores também, não é, nos seus momentos, não é, de auto-questionamento, também sentirão essa responsabilidade, não é? Porque eu posso, pronto, não vou fazê-lo, mas também coleciono histórias de erros, não é? Às vezes trágicos, outras vezes, sim, de livro, não é, de palavras que foram traduzidas de forma completamente diferente e que mudaram completamente o sentido do livro, ou pelo menos de uma passagem do livro. Mas lá está, essa também é uma responsabilidade que tem de ser atribuída a esses tradutores. Foram eles que fizeram esse erro. Da mesma maneira, quando há louros para colher, também têm de ser eles. Pronto, eu acho que isso faz parte daquele compromisso que eu falava há pouco. Eu sinto que esse compromisso é o compromisso da própria literatura, não é o compromisso só da tradução. A tradução, as questões que ela transporta são as questões fundamentais da literatura, em absoluto. Eu há pouco estava a falar de uma forma um pouco abusiva dos leitores norte-americanos, porque são tantos, não é? Não se pode falar deles como se fossem uma só pessoa, mas eu, em algumas experiências que tive, senti que havia, quando, ao contrário de outros países, nos momentos em que fiz apresentações de livros meus nos Estados Unidos, eu ia sempre com vontade de falar no livro e terminávamos sempre a falar da tradução, das questões da tradução, porque eu sentia sempre que havia aquela desconfiança do texto traduzido. E nós sabemos, até pelos números, que nesse universo se traduz pouco, não é? Comparativamente com os países europeus, publica-se muito menos livros traduzidos. Mas eu sinto que essa dúvida, se nós prestarmos atenção, ela também existe no texto original. Ou seja, o texto que nós lemos nunca é exatamente o texto que o autor escreveu, porque o texto que o autor escreveu já não é o texto que o autor escreveu, nem para ele. Quer dizer, nessa medida, nós temos de entender os textos como objetos ou corpos, ou o que lhe quisermos chamar, em constante mutação e que não são uma coisa, não podem fazer as edições, como é que se chama, ne variatura, ou que queiram, que isso não vai imobilizar o texto. Porque o mundo muda, tudo muda e os textos mudam com eles. Sempre sendo atualizados, de certa forma, não é? Por quem lê. Eu não devia ter perguntado antes quanto tempo é que tínhamos, não é? Agora fica um bocado mal, mas não faço a mínima ideia se ainda podemos conversar mais um bocadinho ou não. Pois, são 7h15. Pronto, eu queria só referir um dado curioso. Eu, quando estava a preparar esta sessão, fui tentar saber que dados estatísticos é que havia sobre a tradução de autores em língua portuguesa no mundo, e há uma base de dados da Unesco que tenta registar essa realidade, mas que não é muito fiável, segundo vários investigadores explicam em distintos artigos, porque os próprios mercados editoriais não são muito fiáveis em Portugal isto é assim, imagino que em muitos outros países seja, não são muito fiáveis a darem às instituições os números reais do seu trabalho, daquilo que produzem, de quantos livros colocam, quantos traduzem, etc. Mas, enfim, essa base de dados existe e os dados mais recentes que tinham sido compilados relativamente a autores de língua portuguesa eram de 2016, de autores de língua portuguesa traduzidos para outras línguas, naturalmente.
E, curiosamente, eu estava convencida, na minha ignorância, que o autor mais traduzido seria o Fernando Pessoa, e descobri que o autor mais traduzido era o Paulo Coelho. Portanto, foi uma primeira, pronto, uma primeira novidade. E depois, pronto, havia toda uma série de autores portugueses, brasileiros, e depois, a partir de, não sei, talvez da 15ª posição, começam a aparecer também autores de países africanos de língua portuguesa, nomeadamente o Pepe Tela, o próprio Mia Couto e alguns outros autores. O que se sabe em Portugal, tem havido algumas tentativas nos últimos tempos, tentativas institucionais por parte da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, a DG Lab, para fomentar a tradução de autores de língua portuguesa no estrangeiro. E, bom, isso tem dado alguns frutos visíveis, nomeadamente há pouco tempo na Feira do Livro de Guadalajara fizeram-se 50 e tal traduções de autores contemporâneos, clássicos, não sei se fazias parte desse lote, mas suponho que sim, de autores de diferentes géneros, e eu gostava de perceber se esta presença institucional de Portugal, neste caso através da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, se é uma coisa que é conhecida fora, ou seja, para pessoas que traduzem, como é o vosso caso, que traduzem autores de língua portuguesa de longe, não é? Portanto, que não estão lá. Bom, no seu caso agora está em Portugal, mas está em Pequim também. Se isso é uma coisa que se saiba, ou seja, que se é sabido no estrangeiro, por parte de quem traduz autores em língua portuguesa, que podem existir mecanismos de apoio à tradução a partir, neste caso, do próprio governo português, mas eventualmente de outros governos de países de língua portuguesa. Isso é conhecido ou precisava de ser mais divulgado? Não sei como responder. De uma forma diplomática, não? Bom, eu vou dizer uma coisa. Vou responder de outra maneira. Certo. E vou responder outra pergunta que não fez ainda. Pronto. Isso acontece muito nas entrevistas, não? A tradução e as teorias que existem em relação a como traduzir enfocam prosa, não a poesia. A poesia moderna, vamos dizer, do século XX e XXI, é sempre, não sempre, mas quase sempre, verso livre. Eu me interessei não apenas com a poesia moderna, mas queria que toda a poesia, desde o século XVI, aliás, antes disso, porque eu comecei com as cantigas, e então isso requer uma certa, seguindo aquilo que eu li, uma certa fidelidade à forma, né? Agora, ninguém se interessa, fora das áreas acadêmicas, das cantigas, de outros momentos históricos, quando estão estudando uma coisa, ou melhor, estão lendo uma coisa para satisfazer um desejo literário. Por isso, a universidade é muito importante, porque dá a conhecer aos estudantes a riqueza e a variedade. Eu costumo dizer que se alguém quer conhecer um povo, uma nação, uma cultura, deve ler a poesia dessa cultura. Porque os poetas escrevem o que estão sentindo, o que estão pensando, o que está acontecendo politicamente, socialmente, religiosamente, e não ler os economistas ou os outros, né? Isso não ajuda para conhecer o povo, não é? Por isso,
Bom, outra vez perdi o fio da meada, mas o interessante aqui é que as pessoas... E essa foi uma grande satisfação minha, como professor, ver como os estudantes começam a tomar conhecimento dessa riqueza, dessa variedade, e começam a entender o povo português, o povo lusófono, e conhecem agora o que não conheciam antes, que Portugal descobriu 2/3 do mundo para a Europa, que eles foram os pioneiros em tantas coisas, foram eles os intérpretes, os embaixadores, foram eles que introduziram todas as coisas, não é? E isso está completamente esquecido. E eu vou dizer mais. Portugal, no século XVII, depois de controlar o comércio da África, da Índia, Sri Lanka, da Ásia, metade da América do Sul, aí entraram a França, a Holanda e a Inglaterra, querendo nós também queremos entrar nesta grande aventura, mas já não havia terra para descobrir, a não ser as ilhas do Pacífico. Então, aí tiveram que inventar, e eu estou falando do meu povo, dos meus antepassados, tiveram que inventar uma maneira de justificar como tirar essas terras. E, claro, essa é a famosa lenda negra, que tudo que é ibérico ou católico é do diabo. Então, nós, como protestantes, fazemos um grande favor à humanidade tirando esta terra. E então, a França perdemos parte do Brasil, porque eles estabeleceram São Luís, do Maranhão, estabeleceram Niterói, Rio de Janeiro, tiraram a costa ocidental da África, etc., etc., etc. Os ingleses, a mesma coisa. Os holandeses, pior ainda. Mas o interessante é que, em muitos lugares, ainda temos o nome português, embora já não falam português há muitos anos, não é? A maior cidade na Nigéria é Lagos, não é? A capital de Benin é Porto Novo, etc., etc. Bom, creio que agora vamos ter de fechar esta parte da ordem de trabalhos, mas queríamos ainda dar conta de um livro que acabou de sair em tradução. Não é um livro de um autor português traduzido para outra língua, é precisamente o contrário. É um livro de uma autora chinesa, a Yang Ling, espero estar a pronunciar bem o nome, que acaba de sair em português. E o José Luís Peixoto tem uma participação, não na tradução desta vez, mas no prefácio do livro. O livro está ali, na verdade devia ter aqui um exemplar para mostrar, mas não me lembrei disso, peço desculpa. Talvez venha. E é um livro cuja ação decorre aqui em Macau. E José Luís, exato, esse, vamos mostrar, uma cidade chamada Amá, e o José Luís Peixoto assina o prefácio, e uma das coisas que dizes a certa altura no meio do teu texto é: que cidade é esta? Essa é a pergunta fundamental que o livro coloca. É formulada no presente, trata-se de páginas que tentam captar o momento atual. Num espaço em constante e rápida mudança, como é o caso de Macau, essa não é uma ambição pequena. Se calhar, nestes minutos finais, falava-nos um pouco desse romance. Vou falar muito rapidamente, porque nada substitui, não é, a leitura do livro, e porque, efetivamente, até fico um pouco envergonhado que consideres isto um prefácio, porque, na verdade, é só uma pequena nota sobre o livro, porque, efetivamente, algo mais merecedor desse nome
tinha de ter outras dimensões e tinha de ser feito com outra profundidade. Mas aquilo que acabei por escrever sobre o livro e que na verdade foi o que mais me saltou à vista e que acho que é um dos vários motivos, diga-se, pelos quais este livro realmente é interessante, é o mistério que é Macau, não é? Porque todos vemos Macau a partir de uma perspectiva própria. E, na verdade, a sensação que eu fico como visitante aqui na minha 6ª incursão em Macau é que nenhuma dessas perspectivas é completa. Efetivamente, este lugar é um imenso caleidoscópio e parece-me que não há ninguém que tenha acesso a todas as dimensões de Macau. E como português, acabo por, e os portugueses que aqui estão também, não é? Acabamos por ter acesso a um lado que a maioria dos milhares e milhares e milhares de visitantes de Macau nem tem, que é o da presença portuguesa e porque reconhecemos Portugal e tudo isso. Mas depois há estes outros mundos que também estão aqui referidos neste livro e que esses realmente são os que nos escapam e que são os que nós, pelo menos eu, imagino que acontecem quando olho para aqueles grandes casinos e imagino, mas lá no 20º andar o que é que estará a acontecer? Ou aqui no Gran Lisboa, não é? A pessoa olha, no 50, naquela cúpulazinha, o que é que será que lá está a acontecer? Como é que será estar lá dentro, não é? Pronto, o livro fala disso. Fala de como é que é estar lá dentro, como é que são essas salas onde nós dificilmente entraremos. Há pouco tempo falava aqui com alguém de Macau que me falava sobre o jogo, não é? E que me falava sobre como é que é viver aqui e não jogar, não é? Porque há outras pessoas, não é? Eu até acho que se calhar a única maneira de viver aqui é não jogar, não é? Porque enquanto nós estamos aqui a falar sobre livros, estão milhares e milhares de pessoas a jogar nos casinos. Nós somos uma seita, não é? Nós somos uma micro-minoria, não é? Porque a maioria das pessoas estão todas a jogar nos casinos. E para nós sabermos como é que é a vida deles, está aqui este livro. Eles, não sei, acho que lá nos jogos eles não vão chegar a saber como é que é a nossa, mas nós temos a oportunidade de saber como é que é a deles. E é fascinante porque Macau não é só não é só um fragmento. E nós, quando olhamos para um determinado detalhe de Macau e o tomamos como um todo, estamos a enganar-nos. Macau, lá está, como eu disse, nós somos uma minoria. Qualquer casino, mesmo o mais pequeno, tem lá muito mais gente do que os que estamos aqui. Não estou a menosprezar aqui este ajuntamento, mas efetivamente, para mim, esse foi uma das grandes coisas deste livro. Mas, claro, tem muitos outros motivos de interesse, nomeadamente sob o ponto de vista formal. É um livro que, para lá desse retrato, também começa logo por ser um livro de uma grande contadora de histórias. São histórias atrás de histórias, atrás de histórias, e que eu acho que também para um leitor de língua portuguesa acaba por ser muito interessante até para entender o entendimento do que é um romance para um autor chinês. Acho fantástico o Ricardo ter-se dado ao trabalho de fazer com que este livro fosse traduzido, fazer com que ele esteja aqui, e agora nós temos o dever de corresponder a essa ação e lê-lo. Em vez de ir para o casino jogar. Exato. Em vez de irmos para o casino jogar. Bom, agradeço a presença dos três nesta mesa e o festival continua já a seguir, lá embaixo no auditório do Consulado, certo? Com o professor Frederick J. Williams, que falará sobre a obra de Jorge de Sena. Muito obrigada.